16. Se você pode, você abre a sua Bíblia comigo. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a situação do seu coração, eu não sei que pensamentos, que sentimentos têm sondado a sua vida, sondado o seu coração, mas nós precisamos nos apegar ao que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos apegar aos mandamentos que o Senhor deixa sobre as nossas vidas. E o que nós lemos aqui é que em todo tempo nós devemos nos alegrar. Em todo tempo nós devemos orar. E em todo tempo nós devemos dar graças a Deus, apresentar o nosso coração em sinal de gratidão a Deus. Amém? Eu convido você a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e começar a dizer: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou, me manteve firmado. Até aqui o Senhor me auxiliou nas minhas fraquezas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Colocamos o nosso coração, colocamos os anseios, colocamos as preocupações. Queremos depositar tudo isso diante do teu altar e declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Declarar que amamos a tua presença, amamos o teu Espírito. Nós sabemos, Deus, o quanto é importante estarmos diante do Senhor, levantando as nossas mãos e declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Colocamos diante de Ti este culto, colocamos diante do Senhor cada louvor, cada canção, colocamos diante do Senhor a palavra que será ministrada. Nós cremos, Senhor, que teremos um culto muito edificante, um culto onde veremos a manifestação do Teu poder e, acima de tudo, teremos no nosso coração o impacto da palavra para fazer cair por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e desde o início deste culto entregamos a Ti, Pai, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Que o Senhor seja exaltado hoje, todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda o nome dEle. Esta é a hora de louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Declara aí no seu lugar: nada vai me separar do amor de Cristo. Aleluia!
meu bem. A igreja declara: Tu fazes de tudo. declare para todo o inferno ouvir. Tu fazes de tudo. Tu fazes de tudo. Coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes de tudo. Coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo. Coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não. Aleluia! Obrigada, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Você pode fechar os teus olhos nesta noite, levantar as tuas mãos, dizer: Senhor, eu vim aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu santo nome. Seja coroado, seja engrandecido. Aleluia! Vem, essa é a hora da adoração.
Senhor, nós declaramos nesta noite que só Tu és santo, que só Tu és digno, que só Tu és digno, Senhor. Você pode dizer aí no seu lugar: só Tu és santo. Eis-me aqui, Senhor, para louvar-te. Eis-me aqui para prostrar-me diante de Ti. Eu deixo tudo para trás e eu quero olhar para Ti nesta noite. Eu quero entregar a Ti o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, porque só Tu, Pai, mereces. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Na 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 na. Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, Só Tu és santo, Senhor. só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Como nosso Deus. Uma coisa nós iremos pedir: que possamos estar na Tua presença dia e noite, que possamos estar, ó Pai, diante de Ti. Uma coisa Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma
lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia aqui neste lugar santo, para te buscar, para te adorar, para te entronizar. Somente Tu és Deus e Senhor sobre nós. Nos curvamos, nos inclinamos, nos prostramos, colocamos o nosso rosto em terra para declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos Te louvar, porque entregaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, e a morte não o deteve. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, obrigado, Senhor, porque hoje Ele está sentado à sua destra, à sua direita, intercedendo por nós, Tua igreja na terra. Obrigado, Pai, por este tempo profético, onde nós nos mobilizamos na direção do Teu Espírito Santo, para buscar a Tua presença e entender a Tua vontade, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. Olha para quem está perto de você, dê um sorriso, dê um aperto de mão, dê um abraço, cumprimente. Como é bom tê-los aqui conosco. Aleluia. Mateus, diminui um pouquinho só para mim aqui em cima, por favor. É a mesma regulagem de domingo, Mate? Eu gostei muito, viu, da regulagem de domingo. Aleluia. Aleluia. Tudo bem, meu irmão querido? Como é teu nome? José. Seja bem-vindo, viu, José? Deu para ver que o Espírito Santo já se move em você. Aleluia. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Olha quem que está ali, que saudade. Seja muito bem-vindo, meu irmão querido. Deus abençoe. Quem está do teu lado? Mário. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo, viu? O tio Almir, tia Cida, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Gabriel não tocou, mas o tio Almir vai ver outro dia. Como diz o nosso irmão, isso é estratégica. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Primeira vez hoje? Fátima está bem, Fátima? Oi, como é teu nome? Francisca. Tudo bem, Francisca? Que alegria tê-la aqui. E quem que te convidou? A Bárbara. A Bárbara é bênção, né? E do seu lado é a filha da Bárbara, né? Glória a Deus. E você, tá bom, príncipezinho? Aproveitando para falar a respeito da festa das crianças, que foi ontem, e foi assim uma grande bênção, mas choveu, atrapalhou um bocadinho. Aí eu conversei e negociei os brinquedos infláveis para a gente estar utilizando numa outra data, onde não vai chover e dá para a criançada aproveitar no máximo. Amém? Eu já apresentei vocês. Como é teu nome? É mesmo, Josefa? Ali, pastora Jana, olha lá, ó. É Josefa. Já sarou, tá bem. Pelo jeito é internacional, pelo sotaque. Onde é que você nasceu? Tá vendo? Internacional. Que lugar? Paraíba mesmo? Conceição. Tá bom. Glória a Deus. E você? Segunda. Terceira.
Olha que benção. Depois conversa com a Jana lá, viu? Não sai sem conversar com ela e de pedir uma oração. Deixa eu falar para vocês, um dia eu estava no supermercado e a igreja começou a crescer bastante, né? Hoje tem muita gente viajando, feriado prolongado, é ou não é? E aí encontrei uma irmã no supermercado, mas tão alegre, tão festiva, tão comunicativa. Eu disse: irmã, bem-aventurado o pastor que tem você entre o rebanho. Ela falou: pastor, sou da tua igreja. Falei: sou, já sou até dizimista. Ela falou. Eu falei: meu Deus, que bênção. Sabe quem era? A irmã Rosenilde. Era a irmã Rosenilde. Encontrei com ela no Papai 1 ou 2, Papai 2, ali no Matadouro. E eu fiquei surpreso com essa declaração de amor, não é? Deus é maravilhoso. Lucão, você está bem? Glória a Deus. Graça, está bem? Aleluia. Amém. Pessoal do louvor, obrigado, Adiel, por estar aqui hoje, substituindo o Gabriel. A Leise e a Isa estão lá em São Paulo, numa conferência. É a conferência Dunamis 2023. O Paulinho e o João estão em São José dos Campos, na igreja da cidade, no Eleve Conference 2023. Então, um grupo foi se capacitar num canto, outro grupo foi se capacitar em outro canto. E é muito legal isso, não é? A gente se preparar para poder fazer o melhor para os irmãos. Domingo, nós teremos o nosso culto, às 19 horas, e eu gostaria de fazer um convite a todos os irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão acompanhando pela internet, que neste domingo nós tenhamos uma reunião linda e que possamos encher a igreja e celebrar ao nosso Deus. Amém? Um outro banner que foi enviado era assim, para agradecer a todos os irmãos, porque mais uma vez conseguimos soldar todos os nossos compromissos no dia 10. Aleluia. Amados, é um valor alto. Só de aluguel nós pagamos R$22 mil. Não sei se é um pouquinho mais, mas é por volta de. E Deus é tão bom que Ele levanta aqueles irmãos amorosos. Não se preocupe com esse barulho não, que deve ser o exaustor lá em cima, né? Aqui está descolando, a gente precisa arrumar. Aí também, né? Vamos arrumar para domingo? Aí usa o Durax, tá bom? Porque a fita crepe, ela solta. Mas não está pegando ali não, né? A câmera corta, né? Então tá bom. Obrigado. Quero agradecer ao Mateus e a Adriele. Ontem me disseram assim que vocês estavam tão envolvidos como servos, ajudando e cuidando. E eu fiquei assim envaidecido de ver esse carinho que vocês estão tendo. Quero agradecer também ao Anderson por estar aqui cuidando de tudo também e de mandar mensagem, de querer saber o que vai ter para mídia. Valeu, é nozes. Helenice, tá bem? Pedro tá lá fora, né? Tá certo. O Daniel tá ali, a Michele, o Lucas, a Neide tá por aí? Tá, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tivemos então a nossa ceia semana passada e na nossa ceia nós entregamos uma oferta especial. Irmãos, o que a gente tem ouvido a respeito de testemunhos, guarda o que eu vou falar para vocês. Aqui nós temos uma outra prática. Eu não critico igreja de campanha. Cada igreja tem a sua visão e o seu povo. Cada igreja tem a sua direção. Mas nós não fazemos como algumas igrejas fazem.
nós entendemos que os irmãos não devem se mover de campanha em campanha, os irmãos devem se mover de revelação em revelação. E a contribuição vem não por conta da campanha, a contribuição vem por conta da revelação. Ou seja, nós temos uma posição em nosso ministério. O púlpito não é balcão de negócios, a Bíblia não é produto e a igreja não é público consumidor. Nós acreditamos que Deus se move de uma forma muito pessoal na vida daqueles que estão conectados com Deus. E por conta disso, elas cuidam da obra de Deus. E nós somos guardiões da verdade. Nós somos pessoas levantadas por Deus neste tempo, assim como Ele teve em outros tempos também, em todos os lugares e em todos os tempos, pessoas para poder cuidar da sua obra ou do seu ministério. Gente, hoje vocês vão tolerar um pouquinho esse barulho. Amanhã o Lucas pede para o Carlos dar uma olhadinha. É só colocar o óleo da unção ali que para, né? Nós dá um jeito. Essa mola está molando. Ainda mais eu que sou auditivo, não é? Então vamos nos desligar disso, tá? Não tem nada a ver com as sirenes que estão tocando lá em Israel, tá bom? Então fica tranquilo, relaxa. Olha só o que diz em Lucas 8. Projeta para nós, por favor, Lucas 8. Olha o que diz. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em... Diga comigo, isso é dispendioso. Isso é caro. Olha o que diz a Bíblia. Que Jesus andava com a sua comitiva, com seus discípulos, de cidade em cidade. Geralmente nós falamos de 12 discípulos, mas nós entendemos biblicamente que o número daqueles que acompanhavam Jesus como discípulos eram maiores. Vocês se lembram daquele episódio onde Jesus envia os 70, fora os 12, tinha os 70. E ele então tinha que cuidar como líder de todos esses que faziam parte da sua equipe. Então é dispendioso, é oneroso, é caro. E por outro lado, já que estamos no mundo, nós temos que entender que existe uma moeda de troca. O dinheiro, ele existe para comprar e negociar. Então, Deus se move na vida de Jesus, que tem o seu ministério terreno. Vamos ver de que forma? Diz assim: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Continua. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, não era qualquer pessoa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, diga comigo isso, muitas outras, os serviam com as suas orações. Geralmente a gente fala assim, não, eu vou orar, Deus vai abençoar, não é? Então, nós precisamos compreender que existe uma forma de abençoar o reino de Deus, além da oração. E a Bíblia diz que os serviam com os seus bens. Olha só, Deus levanta mulheres. E você me pergunta por quê? Deus levanta mulheres por conta da sensibilidade da mulher.
a resiliência da mulher, a determinação da mulher. No campo, nós falamos muito de mulheres missionárias. Existem missionários, mas não tanto quanto as mulheres. Então as mulheres têm estas qualidades. Obrigado. E veja bem, Deus, Ele falou com estas mulheres, para que pudessem cuidar de Jesus e do seu ministério terreno, para que pudessem ofertar, para que cuidassem dos discípulos de Jesus, para que pudessem dar todo o suporte necessário que eles precisassem, para que eles pudessem fazer a obra de Deus aqui na terra. Então, do mesmo jeito, nós precisamos compreender que Deus está à procura de mulheres, está à procura de homens para prosperar, para abençoar. Por quê? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos ceifar. O plantar é opcional. Você pode escolher plantar ou não, como tudo na vida. Mas o colher é obrigatório. Existe uma lei, chamada lei da semeadura. É uma lei espiritual. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, diz assim. Coloca o 6 para mim, por favor. Gálatas 6, 7, por favor. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Obrigado. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Obrigado. O que a Bíblia quer dizer? Que nós devemos escolher aquilo que plantamos. Assim como um agricultor, você deve escolher o terreno, você deve plantar na ocasião certa, você deve escolher a melhor semente. Nenhum agricultor vai plantar a pior semente, porque ele quer ter uma boa colheita, e se ele planta uma semente ruim, ele vai ter uma safra ruim. Você sabia que um agricultor, ele separa 10% das melhores sementes que ele colhe, para voltar a replantar? E nós, como igreja e servos de Deus, muitas vezes ficamos esperando a bênção, achando que ela vai ser fruto do acaso. Eu vou esperar, Deus me ama. É verdade que Deus me ama, mas a forma de Deus agir na nossa vida é obedecendo princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus, Ele não pode quebrar estes princípios. É o que a palavra de Deus nos ensina em Timóteo. Deus, Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se Ele estabeleceu um princípio, nós precisamos entender que princípio é este e obedecer este princípio. Quando você obedece este princípio, você está entrando debaixo da sua onipotente mão. E você vai viver tempos de colheita, tempos de prosperidade, tempos de multiplicação, tempos de bênção. Por pior que esteja a tua situação, quando você decide colocar em prática um princípio, este princípio vai voltar a teu favor. Agora, quando você quebra um princípio, o princípio lá na frente vai te quebrar. Então Deus nos levanta com este coração. Nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
Mas nós não plantamos porque nós queremos fazer barganha, troca, mercantilismo. Nós plantamos porque nós amamos a Deus, fazemos por amor, reconhecimento, gratidão, fé, temor, adoração. O que nos move deve ser isso. Agora, a alegria de Deus de abençoar os seus filhos é grande. E quando isso acontece? Quando nós andamos na revelação. A Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. Uma irmã, ela leu na tradução dela, estava escrito assim: a alma do generoso engordará. Ela falou: não gostei, pastor, disso não. Eu estou me esforçando para perder uns quilos, está dizendo aí que eu vou engordar. Eu falei: não, pega outra tradução. Aí diz assim, que a alma do generoso prosperará. Preste atenção, quando você se colocar diante de Deus, para que Ele te ouça, por alguma situação, por alguma necessidade, precisão, carência, primeira coisa que vocês devem entender, é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, projeta para nós. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso agradar a Deus com óculos ou sem óculos. Eu posso agradar a Deus com cabelo penteado ou cabelo despenteado. Eu posso agradar a Deus com paletó ou sem paletó. Eu posso agradar a Deus com sapato ou com tênis. Mas tem um jeito, que eu não posso agradar a Deus. Diz a Bíblia que é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Então, o que é fé? Conhecimento da palavra de Deus. Diga aí comigo: conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, a fé é despertada no meu coração quando eu ouço Deus. Quando é que Deus fala? A Bíblia aberta é a boca de Deus que fala comigo. E o Espírito Santo, Ele vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia. Deixa eu traduzir o evangeliquez para você, porque tem gente que às vezes é novo na igreja, não entende, porque parece que a gente fala em outro idioma. Então, Deus vai nos dar sabedoria. Antes, a gente era como um cano d'água, não pensava, despejava, inconsequente. Antes, nós éramos irresponsáveis. Antes, nós éramos alienados com respeito aos princípios de Deus. Mas agora, a gente busca de Deus uma direção. E quando você recebe de Deus uma direção, você está recebendo sabedoria do alto. Ou seja, na empolgação, na alegria da alma e no entusiasmo, eu ia fazer de qualquer jeito. Tem gente que perde dinheiro por quê? Porque é impulsivo, é inconsequente, é irresponsável. Tem gente que dá um passo para frente, 2, 3, 4, 5 para trás. Tem gente que ganha hoje e perde amanhã. A vida, ela deve ser feita em 3 fases. Diga comigo, 3 fases. Na primeira fase, você constrói. Na segunda, você mantém. E na terceira, você desfruta. Quando a gente não entende isso, a gente vai deixar para construir muito tarde. Lá na frente. Não que a gente não possa fazê-lo e colher alguma coisa. Mas existe uma forma. Primeiro, nós precisamos compreender que eu vou... Qual a primeira fase? Construir. Segundo, eu vou manter. Porque tem gente que no meio do caminho perde tudo. Bagunça o coreto.
leva tanto tempo a construir, daqui a pouco perde tudo. Se a gente buscar a direção de Deus, sabedoria, nós vamos ser abençoados. Aí tem que manter, tem que ter muita vigilância, porque para ganhar é difícil, para perder é fácil. E por último, você precisa desfrutar. E tem gente que, por exemplo, abre uma empresa e quer desfrutar logo no começo, aí quebra a empresa. Churrascada, praia, caminhonete. Nada contra quem está fazendo isso. Não estou falando contra a pessoa. Eu estou falando que, de acordo com aquilo que nós vemos, entendemos que não é dessa forma que a pessoa deve fazer. A Bíblia diz que depois que a árvore começa a frutificar, você não deve comer do seu fruto nos 3 primeiros anos. O fruto cai na terra, o fruto aduba a terra. Do mesmo jeito, uma empresa, nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, você deve ter vigilância, deve saber esperar. Você está incubando o seu sucesso. Então isso é muito sério. Deus, Ele quer abençoar todos vocês aqui de uma forma sobrenatural. Mas acontece que alguns têm iniciativa, outros não têm iniciativa. Outros colocam a sua fé em ação, outros não. Olha o que diz então. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha só. O que é fé? Eu preciso crer que Ele existe e que é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Você tem que pensar que Deus é Pai, que a alegria de Deus é de abençoar você como filho. Então olha o que diz, que Deus é galardoador, presenteador e recompensador daqueles que o buscam. Então você veio para cá numa sexta-feira 13. Sabe, o Senhor te favorece. O Senhor vê o teu sacrifício. Muitas vezes a pessoa vem com sono, cansada, com fome, doente, mas ela vem. E Deus se agrada quando alguém faz isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia para a igreja, e muitas vezes eu não tinha guarda-chuva. Então, eu pegava a minha Bíblia, era uma Bíblia pequena, eu enrolava num saquinho de supermercado, numa sacolinha plástica, e ia pela chuva. Aí eu chegava lá na igreja, todo molhado, todo ensopado. Alguns irmãos riam, faziam chacota, brincavam, mas eles não sabiam que eu estava fazendo um sacrifício. E olha só, Deus deve ter se agradado, porque Ele me colocou em cima de um altar. Então Deus, Ele olha para as pequenas coisas. Você fala, hoje eu não vou, é o dia que você tem que vir. Hoje eu não estou legal, é o dia que você precisa vir. De repente a semana inteira foi uma semana complicadíssima. E você diz, hoje eu não tenho cabeça para ir para a igreja. Mas você não precisa ter cabeça, você precisa ter coração. Porque Deus, Ele olha para você e Ele renova as tuas forças. Deus, Ele te ampara. Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele te mantém. Esse Deus é amoroso. Então a gente fica em casa, não vai acontecer nada de bom, pode piorar. Nada está tão bom que não possa melhorar, nada está tão ruim que não possa piorar. Então quando você entende, fala assim, eu tenho um compromisso com Deus, vou para a igreja. Aí eu me lembro
que a filha do pastor Magalhães, ela pegava uma toalha, porque os pais moravam na casa do lado, ela já casada com o pastor Eduardo, pegava uma toalha e trazia, falava: se seca, Alberto. E eu me secava, e eu ficava lá, né, a roupa secando no corpo, com aquele frio. Para mim, eu estava fazendo algo, não para me mostrar, mas Deus me enxergava. Enquanto aquelas pessoas riam, faziam piada, debochavam, Deus conhecia o meu coração. Então Deus conhece o teu coração. Sabe? Muitas vezes você chega aqui e você diz: Deus, a minha oferta hoje é pequena, mas eu quero que o Senhor me abençoe muito, porque na medida da minha bênção, vai ser a medida da minha fé para contribuir com a tua obra. Eu quero cuidar dessa igreja, eu quero cuidar do projeto, da visão que o Senhor tem colocado no coração do nosso líder e do nosso pastor. Eu quero que o Senhor coloque recursos na minha mão. Porque quando a gente ora como? Senhor, me dá recursos, porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma chácara, um sítio, uma fazenda. Não é pecado, mas é diferente quando você toca o coração de Deus. Quando você diz assim: Senhor, a minha oferta, ela representa gente, vidas, almas e pessoas. Quantas pessoas nós temos na igreja que eram do tráfico, que era do vício? Está aqui o Lucão, que um dia quis matar o Batata, que fez o padre se apaixonar pela Bel. Ele estava fazendo lá uma romaria, e fez lá um preparado, quando não era crente, com uma bebida forte. O padre deu um gole, gostou e ficou bebinho. O Lucão, uma vez, ele foi num retiro de carnaval, e Deus falou com ele, falou: pega o que você tem lá, e se livra daquilo, e muda de vida, porque a polícia vai te pegar. Ele foi obediente, ele pegou tudo aquilo lá, entregou e falou: não quero saber mais disso. Saindo, a polícia pegou ele. Se tivesse com a mercadoria, estava preso até hoje. Agora, fora a bênção que Deus te deu, que é a mulher que vive com você. O Lucas sofria tanto nessa área sentimental, e de repente Deus preparou uma esposa muito especial para ele. Isso tem que servir de exemplo para outras pessoas que estão aí no aguardo também, né? Deus, me dê um bom encontro, prepara para mim uma pessoa especial. Olha só, a pessoa está orando: Deus, me dá uma pessoa especial. E se você não é uma pessoa especial, você não vai casar, você não vai ter um bom encontro, essa pessoa não vai te encontrar. Agora, se ela ora e fala assim: Deus, me dá uma pessoa especial, e você é especial, Deus vai cruzar o caminho de vocês, não é? Ah, eu quero um homem de Deus. Aí não acontece. Por quê? Porque às vezes aquele que a gente pensa que é de Deus é só de fachada, é só de aparência, é só capa, simulacro. E de repente, se for de Deus, olha só, aquela oração vai encontrar aquela pessoa. Você lembra de Isaac? O servo de Abraão foi procurar uma pretendente para ele, e ele disse assim: o Adamacemo Eliezer, ou Eliezer, como vocês preferirem: Senhor, me
capacita nessa empreitada de encontrar para o meu Senhor uma esposa. Aí, quando ele está chegando com a Rebeca, sabe o que ele está fazendo no campo? Orando. Não é lindo isso? Então, se a gente entender que quando a gente anda nos princípios, a gente vai ser abençoado. Põe de novo Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam. Olha o que diz em Salmos 35, 27. Na última parte, diz assim: cantem e alegrem-se todos os que desejam ver provada a minha... Põe outra tradução para mim, por favor. Põe Almeida, revisada e corrigida. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Cantem e alegrem-se aqueles que amam a minha palavra. Como que eu conheço a justiça de Deus? Ela é revelada pela palavra. E digam continuamente, olha só, não é confissão positiva, é declaração de fé. Digam continuamente, digam continuamente, digam continuamente. Ao invés de você reclamar, murmurar, choramingar, você vai fazer uma confissão de fé. Olha o que diz aqui: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Outra tradução diz que ele ama a prosperidade do seu filho. Ele ama a pobreza, a falta, necessidade, prejuízo, crise financeira, escassez? Não. Ele ama a nossa prosperidade. Então você precisa querer ser próspero dentro da vontade de Deus. Tem gente que é rica, mas não é próspera. Então nós precisamos compreender como é que Deus faz e como Ele quer se mover na nossa vida. Nós sustentamos pela fé esta obra, e não é barato, mas Deus cuida de nós. E cada oferta que você entrega, pouca ou muita, porque para Deus não tem essa, né, de pouca ou de muita. Ele olha para você e vê a sinceridade do teu coração. Porque olha o que diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 3:9. Diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primícia de toda a tua fazenda. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. A gente quer honrar a Deus, mas a gente não quer honrar com os nossos bens. Mas quando a gente pede alguma coisa para Deus, a maior parte das nossas orações é para que Ele nos conceda bens. Então, quando nós plantamos mais e pedimos menos, a bênção de Deus nos alcança. Aí você vai ter saúde, você vai ter alegria, você vai ter paz. Deus vai suprir todas as tuas necessidades, grandes ou pequenas. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Essa tradução diz assim: com a primeira parte dos seus ganhos. A primeira parte, não a última. Às vezes, quando a gente vai ofertar para Deus, o que a gente faz? Vai procurar, né, se sobrou alguma coisa na bolsa, na carteira. É sobra. Aqui fala das primícias, o que vem primeiro. Então, mesmo que você não venha na igreja, você diz assim: eu vou separar, esse aqui é do Senhor. Não toca, é algo santo. Eu conto que teve um irmão temente a Deus que foi para um lugar onde não tinha igreja. E ele não queria gastar aquilo que não era de Deus. Aquilo que era de Deus, ele não queria gastar aquilo que era de Deus.
Então sabe o que ele fazia? Ele colocava o dinheiro dele todo num tronco de árvore que tinha lá num descampado. Aí ele orava e dizia: Deus, eu gostaria que tivesse muito uma igreja aqui nesse lugar. E um dia ele morreu. Um dia foi um missionário para aquela aldeia, e ele estava orando e falando: Deus, aonde eu devo abrir uma igreja? Aí ele olhou uma árvore velha, uma árvore morta, que tinha um buraco dentro. Deus falou no coração dele: eu quero que você comece uma igreja aqui. Ele falou: Deus, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que o Senhor vai levantar as pessoas certas, o Senhor vai levantar os recursos necessários. Aí ele dobrou seu joelho do lado daquela árvore velha, oca, com um buraco no meio, e ele então ora e fala com Deus, se levanta, o Espírito Santo diz: olha dentro da árvore. E quando ele olhou, estava cheio de dinheiro, e era o dinheiro que ele precisava para começar essa igreja. Então, veja como é que Deus faz. A Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então note, nós precisamos orar para Deus da sabedoria, discernimento, que é a capacidade de fazer diferenciação. Eu tenho que pensar, isso vem de Deus ou do diabo? A Bíblia fala que eu tenho que ter uma fé inteligente, não é? Eu vou fazer. E você precisa ter estratégia, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus provê tudo isso. Amém? Teve um irmão que estava me contando uma bênção. Olha que coisa linda. Deus deu para ele um carro importado, último tipo, e ele precisava quitar este carro, o antigo, para vender e comprar um novo. E ele não tinha como fazer isso, pelo menos agora, no momento. Mas eles oraram. Sabe o que foi que aconteceu? Uma pessoa disse: olha, eu tenho este carro aqui, vê se te interessa. Era o carro que eles estavam procurando. Ele disse: eu vou aí dar uma olhada. Quando olhou o carro, amor à primeira vista. Aí ele deixou o antigo dele lá e precisava ainda pagar 35 mil e qualquer coisa. O carro que ele comprou, 106 mil. Aí ele ficou com o carro, a pessoa ligou, falou: vamos fazer assim? Vamos fazer um contrato. Você começa a me pagar em outubro de 2024. Gente, isso é Deus purinho. Aí a gente está aqui, a gente fala: eu não acredito não. Mas é por isso que não acontece com você. Fé não se explica, fé se vive. O que eu quero que vocês saiam daqui pensando eu quero viver o extraordinário de Deus. Quando você olha para uma necessidade tua, você vai dizer assim: Deus supre, Deus faz, Deus abençoa, eu acredito no meu milagre. Amados, aqui, como líder da igreja, eu não tenho alternativa. Ou eu creio, ou eu creio. Ou Deus faz, ou Deus faz. Então, essa tem que ser a tua fé. Não tem ser imprime dúvida. E se Deus não fizer? Não trabalha com essa hipótese. Creia que Deus vai fazer. Creia que o mar vermelho vai se abrir. Creia que o Jordão vai se abrir. Creia no teu milagre. Você tem que pensar: Ele é um Deus abençoador, galardoador, presenteador, recompensador. Ele é Pai, Ele ama a prosperidade dos seus servos, Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Eu preciso mudar minha mentalidade. Por quê? Porque a gente pensa que não é possível, que não vai dar certo. Como é que vai ser? O Adélio um dia me disse: pastor, eu preciso de um caminhão, mas não tenho dinheiro. Deus não te deu um caminhão? É assim que funciona. Rapidinho.
Está vendo? Para pagar à vista. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, não é, gente? Deus é bom, Deus faz. O problema é que o diabo, o trabalho dele, sabe o que é? Trazer dúvida, incredulidade e descrença. O tempo todo a gente fica pensando, será? Vai acontecer? Não vai acontecer? Então, para encerrar essa parte do culto, vamos entregar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor agora. Vamos plantar no reino de Deus. Vamos fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Amém? Nós temos ali a maquininha com a Carol e a maquininha ali com a Luana. Você pode pedir um envelope e você pode preencher esse envelope. Você pode fazer o seu Pix. A nossa chave Pix é o CNPJ da igreja, Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Deus, Ele não se esquece daqueles que abençoam a sua obra. A Bíblia diz que Deus vai te honrar. Faça o teu Pix hoje. Se você não trouxe ou está desprovido, faça no domingo, no culto do domingo às 19 horas. Você pode fazer a tua transferência, depósito. Amém? Essa semana foi uma semana de milagre. Eu louvo muito a Deus e eu quero que vocês estejam debaixo desta unção. Eu quero que vocês estejam debaixo deste milagre. Eu quero que vocês vejam coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecendo na vida de vocês. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós cantamos este cântico. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Glória, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto de Deus em Moriá. Vejo o Senhor. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão. Caminho mais alto de Deus em Moriá. Vejo o Senhor. Estenda as mãos para cá. Pai, o Senhor conhece a vida desse irmão e dessa irmã. O Senhor sabe dos problemas, dificuldades e lutas. O Senhor sabe das adversidades, circunstâncias e situações. O Senhor sabe das noites mal dormidas. O Senhor sabe das crises. O Senhor sabe, Pai, de tudo que eles têm enfrentado. E eu quero pedir nesta noite uma bênção especial sobre este irmão que aqui está, esta pessoa que está acompanhando o culto pela internet, ou que vai acompanhar depois pelas gravações. Em nome de Jesus, Pai, remova todo o obstáculo, remova todo o bloqueio, remova todo o impedimento que não deixa o teu filho e a tua filha prosperar. Nós neste momento apresentamos a nossa oferta, o cansaço do nosso corpo, o calo das nossas mãos, e pedimos, Senhor, a tua bênção. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos. Eu profetizo toda sorte de bênçãos e eu creio, Pai, que coisas grandiosas, tremendas, poderosas, sobrenaturais acontecerão na vida dos teus filhos, como algumas das bênçãos que contamos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, todos comigo, amém. Assim seja e assim será. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, no capítulo de número 14. Josué 14,
versículo de número 7. Diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda no deserto. E agora eis que já sou de idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era tal, é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Diga comigo: Deus, fale comigo neste momento, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com você nesta noite, para que você não seja tardio em viver o propósito de Deus para a sua vida, porque nós somos letárgicos, porque nós somos lentos, vagarosos. Como é, aquela palavra quando a gente empurra tudo de barriga? Você procrastina. O que é para você viver hoje, você não busca. Você quer, mas não luta por aquilo. A palavra diz: aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Não basta apenas você querer, você precisa obedecer. Aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Quando nós falamos de terra, não existe para nós o significado como existia para aqueles que eram antes de nós. Aqueles que eram orientais, eles olhavam para a terra como algo conquistado pelos seus patriarcas. Então eles não abriam mão. Lembra de Nabote? Quando ele não quis dar o seu terreno para Acabe, Jezabel matou ele, por conta do valor que ele dava para aquilo que Deus lhe entregava. Preste atenção, não estou falando só daquilo que os ancestrais concediam, os patriarcas, mas eu estou falando daquilo que Deus coloca na nossa mão, ou por uma palavra profética disse: eu vou te dar. Por que nós cremos muito mais naquilo que é ruim, negativo? Naquilo que tem uma carga de sofrimento, de pesar, de dor, de lágrimas. O que nos move? As nossas frustrações, decepções, desilusões. Não é a palavra, não é o profético, não é aquilo que Deus um dia disse: eu vou fazer.
Deus tem que falar para você 10.000 vezes a mesma coisa, para você se convencer de que é Ele e de que Ele vai fazer. Por quê? Porque você olha para as circunstâncias, você olha para aquilo que está acontecendo à sua volta. Fé não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Deus falou, está falado. Ele disse, está dito. É profético, eu recebo. Não me importa aqueles que estão à minha volta. Muitos não vão crer. Muitos vão fazer pouco caso. Muitos vão ser usados pelo diabo para desanimar você, para te esfriar espiritualmente e matar a tua fé. É por isso que você tem que saber para quem você fala, para quem você pede oração. Os irmãos de José o invejavam, porque Deus falava com ele, e ele dizia, Deus falou comigo em sonho e me mostrou. Os irmãos que eram carnais, que o invejavam, que tinham ciúme, queriam não apenas matar a fé de José, mas de matá-lo. Deus que deu o livramento. Mas nós vimos o poder de Deus no fim desta história. Deus o levanta como príncipe no Egito, segundo do Egito. Deus promove José. Deus quer promover você, não para que você se sinta o tal, não para que você esnobe, não para que você arrote vaidade. Deus, Ele quer te prosperar, porque quando você prospera, é um filho que prospera. Quando você é promovido, é um filho que é promovido. O reino de Deus é promovido, logo o reino é glorificado. O Pai é glorificado. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que depois de 45 anos, Caleb procura Josué para reivindicar um direito de posse, um direito de herança. Ele demorou 45 anos. E sabe, nós estamos aqui muitas vezes dizendo, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu quero jogar a toalha, chutar o balde, depor as armas, eu quero desistir de tudo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás. Nós precisamos ser determinados. Eu não sei as razões pelas quais Caleb esperou todo esse tempo, mas ele é um exemplo para nós na Bíblia, porque com 85 anos ele vai até Caleb, ou até Josué, ter uma audiência. Agora Josué não era apenas aquele amigo dele. Vocês se lembram da história? Moisés manda 12 espias, os melhores dos homens, olhar a terra prometida. E quando eles voltam, 10 deles, quantos? 10 deles dizem assim, olha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a terra realmente mana leite e mel, é um lugar de prosperidade, mas ela está ocupada por gigantes, homens guerreiros e fortemente armados, não é para nós. Nós somos como que gafanhotos. Quem disse que eles eram gafanhotos? O complexo de inferioridade deles. Ninguém disse, o diabo que falava. Não acredite naquilo que o diabo fala para você. Você não vai chegar lá, você não vai conseguir, não é para você. O diabo é mentiroso. Somente Josué e Caleb disseram não. Se Deus falou que é para nós, nós vamos entrar e tomar posse.
Se Ele diz que é para nós, nós vamos entrar, vamos guerrear, vamos vencer e vamos tomar posse. Mas o povo acreditou nos 10, no relato ruim. Porque a nossa tendência é de ser pessimista, de ser negativo. Deus está falando que te protege, te guarda e te livra todo dia. Chega alguém e fala para você: eu vou fazer um trabalho de macumba para você. Pronto, pastor, o senhor não sabe. O fulano falou que vai fazer um trabalho para desgraçar a minha vida. Sobre Israel não vale encantamento. Guarda isso. Quando nós estávamos em outro prédio, eu procurei uma loja de móveis usados para comprar um guarda-roupa, para colocar o material do Ministério Infantil. Encontrei um guarda-roupa legal, comprei e paguei à vista. Peguei o recibo e combinei que eu só podia pegar o guarda-roupa depois de 3 meses. Aí, voltei depois de 3 meses, o fulano lá me disse: vendi o guarda-roupa, você não veio buscar. Eu disse: mas nós combinamos que eu viria daqui 3 meses. Eu falei: está tudo bem, é só me devolver o dinheiro, está tudo certo. Ele falou: eu não vou devolver. Eu falei: então vou ter que entrar na justiça. Ele falou: vai ser sua palavra contra mim. Eu peguei o recibo, mostrei para ele, atrás estava escrito assim: firmo acordo de entregar o guarda-roupa daqui a 3 meses, porque a igreja está em reforma. Data e assinatura dele. Ele falou: eu não lembro de ter assinado isso. Eu falei: pois é, mas eu fui inteligente em ter pedido para você assinar. Aí ele falou: você quer saber de uma coisa? Você não sabe com quem você está falando. Eu sou fulano de tal, e sirvo os espíritos, e o mel de cabeça é tal, e eu vou te enterrar. Você vai morrer. Aí eu falei: você não sabe com quem você está falando. Você está falando com um servo de Deus, filho do Altíssimo. E a palavra diz que sobre Israel não vale encantamento. Então tudo aquilo que você está desejando para mim vai vir contra você. Só um minuto. Peguei na minha carteira uma foto 3x4 e falei: toma, para ele lá saber quem sou eu. Ele falou: está zombando de mim? Você vai ver. Passou. Aí um irmão da igreja, na época o Rafael, ele disse: olha, está tendo uma movimentação lá na loja, acho que eles estão mudando de lugar. Eu fui lá para ver. Quando eu cheguei lá, as pessoas disseram: é ele, é ele, é ele, ele que matou o fulano. Eu falei: eu? O fulano morreu. Preste atenção. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Deixa eu te falar uma coisa: uma vida vale um guarda-roupa. Mas pastor, não é a questão do guarda-roupa, a questão é da afronta que ele fez ao Deus vivo. A Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido de Deus. Você sabia que você é ungido de Deus? Então não tem que ter medo de nada não. Você tem que todos os dias se colocar como uma pessoa forte, corajosa, intrépida, valente. Para de andar assim, derrotado, olhando para o chão, sabe? Se endireita, posição ereta, olha para cima, creia que o teu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Creia que Ele vai fazer alguma coisa por você. Preste atenção, sabe por que a gente desanima? A gente tenta fazer do nosso jeito e não dá certo. Aí chega uma hora que a gente desanima. Mas quando você fala: Senhor, eu não me movo se o Senhor não me dirigir. Quando Moisés estava conversando com o faraó disse: é o seguinte, pode ir, mas deixa as coisas aqui. Ele disse: não vou deixar uma unha. Tudo que é nosso nós vamos levar.
E olha como que Deus é, né? O povo de Deus enriqueceu na escravidão. Tudo que era deles, eles levaram. Aí chega no deserto, Deus fala assim: eu preciso de vocês para construir o tabernáculo. Eu preciso de ouro, eu preciso de prata, eu preciso de bronze, eu preciso de pedras preciosas, eu preciso de tecidos. E o povo tinha. Por quê? Você acha que o povo roubou? Não. Deus cuida dos céus. Preste atenção, hoje você pode não ter nada, mas você vai sair daqui dizendo assim: eu quero a minha herdade, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu quero aquilo que é meu por direito. Sabe por quê? A gente só sabe reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, em último caso, blasfemar. Por que o irmão lá recebeu e eu não recebo? Por que Deus abençoou o outro e eu não? Sabe por quê? Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos mais dedicados. Aí eu pergunto: está orando, irmão? Ah, pastor, eu estou tão desanimado, eu não consigo orar. Está jejuando, irmão? Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de bala. Não quero criticar você que está fazendo jejum de bala, mas irmão, dá para caprichar melhor nesse jejum, é ou não é? Teve um irmão que falou: pastor, eu estou fazendo jejum de banho. A mulher falou: ele não gosta, pastor, de tomar banho. Aí daqui a pouco a mulher falou assim: pode fazer jejum de sexo? Eu falei: a gente está nesse jejum faz muito tempo. Então preste atenção, sabe, de você fazer um jejum sério por semana, não para comprar Deus, mas para você ficar mais sensível no teu espírito, para você ficar mais forte, para você ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala: pastor, Deus não fala comigo. Quando Deus não fala, é o diabo que fala. Fala: então não vou falar mais isso, pastor. É verdade. Quando Deus não fala, é o diabo que fala. E pode ver como que o diabo fala. Tudo aquilo que a gente pensa de ruim, não é você. É inspiração do inferno, é o maligno. É coisa do diabo falando. Você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você. Se prepara para o pior. Do que adianta ir na igreja? Do que adianta servir a Deus? Do que adianta dizimar, ofertar, semear? Outro dia uma pessoa disse para mim assim: pastor, do que adianta orar? Se Deus sempre faz aquilo que Ele quer. Ele faz porque Ele sabe o que é melhor para nós. Agora imagina, a pessoa quer convencer a Deus, para Deus fazer aquilo que ela quer. Jesus não chegou e disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Preste atenção, Deus como Pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes Ele precisa dar uma lixada, uma ralada, uma limada, uma esmirilhada. Ele precisa. Sabe por quê? Tem muita gente que não prospera, sabe por quê? Eu vou explicar. Nariz empinado, topetudo, peito empinado, olhando as pessoas de cima para baixo, orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Gustavo, vem cá, eu vou mostrar o que é Deus resiste aos soberbos. Olha só, vem cá, fica aí. Olha quando a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos. Vem cá, sabe o que significa? O próprio Deus coloca a mão no peito do sujeito. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Recebe, filho, é para você. Eu preparei com muito carinho todo esse tempo que você esperou, não desanimou, mas acreditou. Isso é bom em Caleb. Caleb disse: é meu. Os 45 anos ele ficou pensando: é meu. Eu vou tomar posse. Eu me recuso a morrer sem tomar posse da minha herdade. Aí ele vai lá, procura o Josué. Aí precisa só finalizar a história, né? Aí Josué e Caleb, eles dão um relato bom, e o povo não acredita, o povo não queria ouvir.
e o coração do povo derreteu. Mas diz a palavra que ele estava determinado. Olha o que diz o versículo de número 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, porém eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Sabe, nunca queira seguir a Deus por coisas, por nada. Você diz: Deus, sabe por que eu te sigo? Porque eu te amo, só isso. Se o Senhor quiser me dar, me dá. Se o Senhor não quiser me dar, está tudo certo. Aí quando Deus vê que você não é avarento, miserável, unha de fome, mão fechada, munheca de... aí Ele te abençoa. Tem gente que não pode receber porque senão desvia, se perde. Teve um irmão que pediu oração: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração, porque eu tenho dinheiro aí, eu preciso receber, e não sei o que e tal, é um valor alto, eu vou querer abençoar a igreja, a obra e tal. Quando saiu o dinheiro, sabe a primeira coisa que ele fez? Foi sair com uma garota de programa e pagar R$5.000 para ela. Eu falei assim: mas pastor, é paniquete. Foi a desgraça da vida dele. A pessoa dá para o diabo, mas ela não dá para Deus. Tem gente que vem implicar, né? Fala: eu não concordo com a igreja. Porque igreja pede o dízimo, pede a oferta. Querido, quando a pessoa estava lá no mundo, gastando o dinheiro dela com toda sorte de podridão, ninguém falava nada. Agora que a pessoa diz: não, eu quero contribuir, sabe, para salvar alguém, para converter alguém, para discipular alguém, para doutrinar alguém, para salvar alguém, as pessoas implicam. Uma vez foram implicar comigo, falei: o dinheiro é meu e eu faço com ele aquilo que eu quero. Eu segui o exemplo de Jesus, porque Jesus que falou isso, sabia? Lembra daquele funcionário que ele foi contratado? Um foi contratado às 9, outro meio-dia, outro às 3 da tarde, e outra às 5 horas. Só que o primeiro ganhou o mesmo salário que o último. Aí eles foram reclamar com o seu senhor e disseram assim: escuta, não é justo. Aí Jesus disse: não foi combinado assim? Foi. Então, está justo. Agora, o dinheiro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser pagar para o último o mesmo salário, ele trabalhou 1 horinha, gente, 1 horinha, e ele ganhou o mesmo de quem trabalhou o dia inteiro. Preste atenção, Deus vai fazer isso com você. Tem gente que pensa: pastor, tem que ser muita transpiração. Não, tem que ser inspiração, tem que ser direção de Deus. Entra no mover para você ver. Deixa ele mover as águas, deixa ele agitar as águas, e você vai ver o que vai acontecer. Aí o que foi que aconteceu? Ele vai procurar o Caleb. Você imagina, ele fala, gente, com vigor, vitalidade, força, energia, e ele diz assim: do mesmo jeito que eu era quando tinha 40 anos para guerrear, eu estou agora, e eu vou tomar posse do que é meu, da herdade. Tem gigante lá, vou vencer. A gente fica receoso: eu não vou levantar da cama, estou em depressão, porque tem uma coisa aí que é difícil resolver. Preste atenção, não tem gigante que não vai tombar por conta da tua fé. Tem muita coisa que vai acontecer, mas você precisa aprender. Todo dia, olha no espelho: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Teu dia vai ser abençoado, você vai conquistar. A gente olha para o espelho com aquela cara de derrotado, com os olhos cheios de ramela, a boca babada. Ai, que dia, Deus, por que eu acordei? Teve um irmão que veio falar comigo e falou: pastor, eu queria ter morrido enquanto eu dormia. Não sei porque eu acordei. Amados, é bênção acordar.
É bênção lutar, porque Deus vai te capacitar. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te promover. Deus, Ele vai te exaltar. E tem gente que fala: pastor, essa palavra que o Senhor está dando não é cristocêntrica. Sabe por quê? Porque Jesus, como nosso Senhor e Salvador, é quem vai ser exaltado. Tudo aquilo que nós conquistamos não é na nossa própria força, é porque dependemos do Espírito Santo. E se Ele nos permitir, todo louvor, honra e glória vai ser para Ele. Então, a palavra não é cristocêntrica quando é o homem no centro, ele que se promove, ele que recebe os louros da vitória, é ele que é aplaudido, celebrado, ovacionado. Mas não, aqui morre o homem para dar lugar ao Senhor. Amém? Eu gostaria de dizer a vocês que a unção de Caleb deve ser sobre você. Vamos ficar de pé. Ele reivindica a sua herdade, e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Preste atenção. Tem gente que coloca os olhos na herança, mas o que ele recebeu de principal foi a bênção de Josué, a bênção do Senhor. Preste atenção, nesta noite você vai ser abençoado, nesta noite você vai receber esta bênção. Preste atenção no que vai acontecer a partir de agora. Primeiro, a gente já falou, Deus já plantou no teu coração uma semente de fé para o cumprimento de uma promessa. O problema é que a gente olha para as circunstâncias, adversidades e situações. Diga: eu não me movo pelo que eu penso, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu me movo pela palavra de Deus. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Eles se moveram e foram perseverantes em seguir o Senhor, aquilo que Deus falou. Preste atenção. Uma vez eu ouvi: se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Hoje você pode mudar a tua mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovai o vosso entendimento. Sabe o que é isso? Antes você pensava: não vou conseguir. Agora você diz: o diabo arrumou uma encrenca comigo. Porque agora eu vou ser perseverante, determinado, constante, posicionado. Sabe, porque nós somos filhos de Deus e a gente fica: Deus, Deus, Deus. Imagina uma pessoa que vai para a guerra, aí ele lá no meio do fogo cruzado com o inimigo, aí ele pega e fala para o homem lá de comunicações, liga para o general, fala para ele que nós estamos sendo bombardeados, pelo amor de Deus, o que vamos fazer? Aí ele fala: o que você está fazendo com todo o teu treinamento? Porque nós investimos alto em treinamento. Hoje vocês estão sendo treinados. Agora pega a tua arma e atira em direção ao inimigo. Vence. Então nós temos armas poderosas. Nós temos o nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que ora e pede no nome de Jesus, a sua oração vai ser respondida. Existe o sangue de Jesus, o sangue que te reveste, te cobre. Existe poder na palavra, não na nossa, mas na palavra de Deus. Quando a gente abre a boca e profetiza, sabe o que significa profetizar? Concordar com Ele. Então Deus fala uma coisa para você e você profetiza outra. Não pode ter tempo ruim para você. E o diabo ele vai querer provar para você que não funciona. Mas você vai mostrar
para Satanás, para os seus demônios e para o inferno todo, que Deus é fiel. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa Ora, terra. Está fala com Deus. comigo o braço forte do Senhor. Tua vida não vai mudar, ela já mudou. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia! O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que lá do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Aleluia! Eu quero que você nesse momento ore e coloque diante de Deus. E você diga assim: Deus, me perdoa, porque eu olhei para mim mesmo, olhei para minha carne, olhei para minha capacidade, eu olhei, Senhor, para as minhas qualificações, eu olhei, Senhor, para aquilo que me desaprovava, que me desabonava. Mas eu quero te pedir perdão, porque agora eu quero olhar para o céu, eu quero olhar para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu quero, Senhor, viver o teu propósito. Eu quero viver, Senhor, a tua promessa. Eu quero viver, Senhor, o que tu tens preparado para mim, para minha casa, para o meu lar e para minha família. Eu quero viver, Senhor, o teu milagre. Em nome de Jesus. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz. Eu quero que você coloque diante do Senhor pelo menos 3 coisas, 3 situações. Pode ser com respeito à sua vida sentimental, emocional, afetiva. Pode ser a respeito da sua saúde. Pode ser a respeito do seu trabalho. Pode ser a respeito de alguma situação que precisa ser resolvida. Pode ser a respeito de uma pendência na justiça, uma demanda, um processo. Você vai buscar resposta nesta noite, vai marcar este dia. Você vai marcar este dia. Você vai marcar este dia, porque hoje algo aconteceu nas regiões celestiais. Algo aconteceu e você vai receber. A tua bênção vai chegar em menos dias ou mais dias, mas a tua bênção já está a caminho. A tua bênção já está a caminho. Começa a orar, fala com Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que abra do alto. Não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você que está aqui pensa que tudo está perdido. Nada está perdido para o Senhor. Talvez para você seja difícil, talvez até impossível, mas a palavra diz: se creres, verás a glória do Senhor, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: crê no impossível. Deus pode todas as coisas. Pai, neste momento eu abençoo cada uma destas pessoas. Olha para aqueles que têm a sua empresa, o seu próprio negócio, aqueles que são empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são profissionais liberais, aqueles que querem abrir o seu próprio negócio. Olha para aqueles que são trabalhadores comuns. Olha, Senhor, para aqueles que estão atravessando um deserto, um estreito e um aperto. Olha para esta pessoa que está aqui, ela está passando a pior fase da vida dela. Agora acabou, Senhor. Ela recebe uma unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Eu creio, Senhor, que esta pessoa sai daqui com a sua mente renovada. Eu creio que ela sai daqui, Senhor, revestida de unção, de poder, de glória. Eu creio que ela sai daqui, Senhor, cheio da Tua presença. Eu creio que essa pessoa sai daqui, Senhor, para contar em breve o seu testemunho, para contar em breve o seu milagre. Eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo por esta pessoa, por quem foi orado, por esta pessoa, para quem intercedemos. Eu creio que o Senhor está fazendo, Senhor, por esta pessoa que não se faz presente aqui, mas no reino espiritual não existe distância, e a bênção chega e alcança esta pessoa onde quer que ela esteja. Pai, eu creio no milagre da cura. Eu creio, Senhor, na reconciliação deste casamento. Eu creio, Senhor, na liberação desse irmão e desta irmã. Tudo aquilo que tem amarrado, bloqueado, impedido, atravancado a vida, cai por terra em nome de Jesus. Levanta tuas mãos para o alto e diz assim: obrigado, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra funciona. Obrigado, Senhor, porque ela é liberada para cumprir um propósito determinado. Obrigado, Senhor, pela fé que está neste ambiente, que está neste lugar, que está brotando no meu coração. Obrigado, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus que está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque Satanás, seus demônios e o inferno têm que retroceder. Obrigado, Senhor, porque a verdade triunfa. Obrigado, Senhor, porque Jesus é coroado, Jesus é entronizado. Obrigado, Deus, pelos frutos que veremos. Obrigado por nosso milagre. Nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas promessas, porque o Senhor cumpre aquilo que nos prometeu. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na sua irmã. Vão para casa abençoados. Estaremos juntos no domingo às 7h da noite. Deus abençoe. Vão na paz. Aquele que acalma o vento, aquele que